Olá, com muita alegria, estamos aqui mais uma vez, programa Respostas, minha saudação carinhosa a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pela TV Imaculada, essa rede que evangeliza, que informa, que traz esperança, que renova a nossa fé e que também nos convida a fazer esta mesma fé operar pela caridade. Muito obrigado pela sua companhia aqui pela TV Imaculada. E hoje vocês estão percebendo que tem alguma coisa diferente. Esse cenário muito bonito, por sinal, né? Você já percebeu? Então, exatamente, nós estamos aqui numa campanha, né? Esta semana a TV Imaculada está realmente trabalhando para conscientizar você, de modo especial você que quer evangelizar, que acredita que o Evangelho é uma semente de vida e de esperança para o mundo de hoje. Pois é, você pode ampliar os esforços, as metas desta instituição de comunicação e evangelização, colaborando com a TV Imaculada. Exatamente, a campanha Diga Sim à Evangelização 2022, com esse tema maravilhoso, Movidos pela Fé. Então, o programa Respostas hoje se insere nessa campanha exatamente para dizer para você, você é convidado a evangelizar. A igreja já nasceu com aquele ide de Jesus. Então, hoje Jesus está dizendo também para você, como todos esses dias em que a TV está recordando vocês com insistência, dizendo não se esqueça, você também é um evangelizador. E você pode colaborar, vocês sabem que muitos militantes, muitas pessoas que tornam possível essa obra. Eu sempre falei aqui no programa Respostas que eu acredito nessa obra, porque os meios de comunicação são meios privilegiados hoje, onde a gente pode acessar o coração das pessoas, de modo especial daqueles que estão esperando um sinal de esperança, uma mensagem de paz. Gente, como nós estamos precisando de paz, né? Essa sociedade dilacerada por discórdias, uma igreja, nossas comunidades também feridas, né? Terminou a campanha política, estamos rachados, feridos, gente magoada, famílias que se bloquearam, né? Comunidades, irmãos, grupos de comunidade, movimentos. Muito triste o que está acontecendo e a gente precisa de cura. A gente precisa realmente reconstruir as pontes, colocar a nossa fé acima de tudo e lembrando que até mesmo aquele que eu posso chamar eventualmente de meu inimigo, nem mesmo a ele eu devo negar o amor. Precisamos curar os corações. Então, quando você diz sim à evangelização, de modo especial, concretamente, quando você colabora com essa obra da TV Imaculada, você está dizendo sim à evangelização. E é isso que a gente está pedindo para vocês. Por quê? São vocês que mantêm essa obra. Claro, a gente nas nossas orações pede realmente que Deus toque o coração das pessoas, né? Por quê? Porque é essa sensibilização que dá frutos para que esta TV possa se manter, para que esta obra possa inclusive implementar e melhorar. E isso é possível graças à colaboração de vocês. Então, você também, por favor, diga sim à evangelização nessa campanha Movidos pela Fé. E tem que ser por isso, né, gente? Se a gente não for movido pela fé, não adianta. Aqui nós precisamos saber que a fé é o motor, essa força que nos renova. E vocês sabem, quem conhece o programa sabe que no primeiro bloco nós temos uma reflexão. Nós vamos disponibilizar para vocês um texto de leitura, né? E nós estamos tratando o tema da dignidade, a promoção da dignidade do matrimônio e da família. Essa dignidade é reconhecida por motivos bíblicos, teológicos. Nossa fé diz muito sobre a santidade, né, também desse pequeno núcleo que se forma através da união entre o homem e a mulher, através do sacramento do matrimônio. Agora, hoje, nós vamos passar para um outro subtema, que é, na verdade, daquilo que a gente fala no programa. No primeiro bloco, o amor conjugal. Olha só, em tempos onde nós vivemos uma cultura do descartável, daquilo que seja eterno enquanto dure, precisamos redescobrir a beleza do relacionamento entre o casal. E olha só o que a igreja vai dizer para você e para mim hoje nesse dia especial. Vamos disponibilizar já, por favor, a leitura da Gaudium et Spes, o amor conjugal, e a gente já volta na sequência para a reflexão. A promoção da dignidade do matrimônio e da família. O amor conjugal, parte 1.
A palavra de Deus convida repetidas vezes os noivos a alimentar e robustecer o seu noivado com um amor casto e os esposos a sua união com um amor indiviso. E também muitos dos nossos contemporâneos têm em grande apreço o verdadeiro amor entre marido e mulher, manifestado em diversas maneiras, de acordo com os honestos costumes dos povos e dos tempos. Esse amor, dado que é eminentemente humano, pois vai de pessoa a pessoa com afeto voluntário, compreende o bem de toda a pessoa e, por conseguinte, pode conferir especial dignidade às manifestações do corpo e do espírito, enobrecendo-as como elementos e sinais peculiares do amor conjugal. E o Senhor dignou-se sanar, aperfeiçoar e elevar este amor com um dom especial de graça e caridade, unindo o humano e o divino. Esse amor leva os esposos ao livre e recíproco dom de si mesmos, que se manifesta com a ternura do afeto e com as obras, penetra toda a sua vida e aperfeiçoa-se e aumenta pela sua própria generosa atuação. Ele transcende, por isso de longe, a mera inclinação erótica, a qual, fomentada egoisticamente, rápida e miseravelmente, se desvanece. Gaudium et Spes. É sempre muito bom a gente falar de amor, de modo especial a partir da leitura desse texto do amor conjugal, que é uma forma específica de amor. Eu normalmente falo para o pessoal que quer casar na igreja, eu pergunto por que vocês querem casar na igreja? Uma resposta que seja capaz de desencadear uma reflexão que aprofunde as motivações do casal. E nesse sentido eu sempre pergunto, tem alguém que está dizendo para vocês, olha, vocês têm que casar porque senão fica feio para a família? Como é que fica o nome da família? Esse tipo de coisa não pode ser mais fundamento do desse entrelaçar, né? Hoje, muitas coisas que a gente precisa redescobrir e assumir pessoalmente, né? Isso significa que o casal tem que estar convencido, porque essa construção, que é o matrimônio é uma construção, como uma empresa, né? Qualquer tipo de objetivo, de projeto, precisa de dedicação recíproca. E, na verdade, é um caminho de redescoberta do outro, do dom de si mesmo, e por isso mesmo um caminho de santificação. Eu sempre falava, num dos programas passados, que quando se falou que o matrimônio é como caminho de santificação. Para o casal, porque a convivência não é fácil. São dois mundos que se encontram, e como é que esses mundos se comunicam? Se comunicam através do amor. Esse amor faz com que tudo aquilo que acontece na vida de casal transcenda simplesmente a dimensão material, inclusive no campo da sexualidade. Por quê? Porque a igreja entende que o ato sexual, vivendo dentro do amor conjugal, é transcendência, é expressão de um corpo, de uma alma, de um ser que se entrega e que se doa reciprocamente. Nesse sentido, o corpo, ele é pensado dentro da dimensão do amor conjugal como expressão de comunicação. É comunicação, é um modo de dizer eu te amo, é um modo de mostrar a entrega também nesse momento. Então o amor conjugal, ele é central para a gente também superar aquela definição um pouco redutiva do matrimônio, simplesmente como o casal se une para criar filho, para gerar filhos. Essa é uma dimensão também essencial do matrimônio, sem dúvida alguma, ninguém está discutindo isso. Muito pelo contrário, mas é o que está faltando nessa visão, porque nós não podemos ter uma visão instrumental do matrimônio. O matrimônio aqui é dito e pensado nessa reflexão teologicamente. O que é o matrimônio? O amor conjugal dentro do projeto de Deus. Nesse sentido, ele ultrapassa, inclusive, o erotismo, ele é encaminhado para a sua transcendência exatamente porque o erotismo adoecido é a porno, né? A pornografia, nesse sentido, é o adoecimento do eros, quando no amor conjugal, o eros ele é engrandecido, o eros é fortalecido, o eros transcende a simples dimensão da busca do prazer e se torna expressão do próprio ser. Por isso que a igreja coloca, né, que dentro desse relacionamento que une amor divino e amor humano, a graça de Deus vai trabalhando dentro do sacramento do matrimônio para que cada pessoa ali envolvida nessa troca e nesse projeto recíproco possa estar se doando, se oferecendo o dom de si mesmo
né? Quantas vezes você percebe que você tem que... É um palavrão que o padre vai falar aqui agora, né? Que no casamento você precisa renunciar. Tá? Tapa os ouvidos aí quem não gosta de palavrão. Então, hoje em dia, renúncia é um palavrão. Mas é necessário, é exigência do amor. Se for para você casar e você não entrar no mundo do outro, de você não ser capaz de ouvir, né, profundamente, ou melhor, mais do que ouvir, escutar o coração do outro, se colocar no lugar do outro, chegar àquele entendimento, aquela simbiose que se exprime na Sagrada Escritura com o discurso de uma só carne. O que é essa simbiose? Não é o sufocamento das diferenças, né? Não se sufocam as diferenças, mas os dois se plenificam. Por isso você não casa, você marido, você homem, não casa para fazer da mulher uma serva sua. Ela tem o lado profissional, ela tem os sonhos, você tem que alimentar os sonhos dela. Da mesma maneira, também às vezes o casal vai decidir, olha, nós temos condições de manter a família, se você pode, de repente a mulher prefere se dedicar ao âmbito familiar, porque às vezes os movimentos militantes, eles permitem tudo à mulher, menos ela ser mãe e esposa. Então, vamos tomar cuidado, todo radicalismo é complicado, seja pela falta, seja pelo excesso, né? Esses excessos e essas faltas que causam reducionismo. Não, o casal tem que decidir junto, o casal tem que conversar e essa troca vai construindo essas pontes até o quê? Que eles se tornem quase que um único ser, de modo que a tristeza de um é a do outro, a alegria de um é a do outro, a realização de um é o outro, né? Esses tempos ouvi um casal, né, o marido, falando que estava felicíssimo, que ia na formatura da esposa, que foi um sonho que ela sempre teve. É isso, você está junto, você torce junto, né? Porque eu falo sempre que o machismo é a degradação da concepção, é uma concepção ideológica do ser homem. Você não precisa ser macho, você tem que ser homem. Então por quê? Porque a concepção de homem, né, nesse sentido, é exatamente não a ideia de uma guerra entre os sexos, mas uma complementação capaz de reagir, de agir reciprocamente na construção do outro. Então aqui é um caminho de via dupla, porque senão a gente vai acabar reproduzindo aquele sistema, né, em que há o discurso da submissão, maquiado, né, de uma interpretação bastante fundamentalista da Sagrada Escritura, esquece as passagens fundamentais da mesma Sagrada Escritura, onde homem e mulher possuem a mesma, idêntica dignidade diante de Deus. E tem gente aí, o fundamentalismo evangélico católico, né, dentro do catolicismo nós também temos linhas fundamentalistas que estão reinterpretando a busca dessa submissão feminina. Mulheres, reajam, batam o pé e não case com machista, porque ele vai fazer o casamento virar uma gaiola para você. Você quer entrar numa gaiola? Então, conheça a cabeça do seu marido, porque se ele tem essa ideologia, provavelmente você será a próxima vítima. Então a gente precisa conversar sobre esses problemas reais, mas ao mesmo tempo precisamos valorizar, redescobrir a importância do amor. Pode apostar no amor, gente. Você que está pensando em casar, você que está casado, pode apostar no amor, porque tem uma certeza, os frutos que a gente colhe do amor são doces. Tem gente aí que está de relacionamento em relacionamento, trocando igual troca de roupa, mas numa tristeza, vazio. Ah, aquela lá é mais bonita. Cara, ama a pessoa que Deus colocou e está do seu lado, porque ali, cava, você vai descobrir água, você vai descobrir a alegria de viver da vida a dois, porque o amor é que faz feliz. Então, gente, se você está pensando em desanimar e desistir do amor, não desista, porque o amor é fonte da verdadeira alegria e o amor conjugal é sempre digno e abençoado por Deus, mas requer também, é um dom, mas requer a entrega de ambos. Tá certo? Muito bonito esse texto de hoje, bom para refletir, mas o tempo passou inclusive por isso mesmo muito rápido. Nós vamos para o segundo bloco, depois eu vou explicar algumas coisas do cenário aqui para vocês, viu? Fiquei sabendo aqui que tem algumas coisas interessantes para a gente explicar para vocês sobre o cenário de hoje. Tá bom? Nós vamos para o intervalo, é rapidinho e já voltamos.
nós já estamos de volta para esse segundo bloco e vocês perceberam que a gente começou aí com essa filmagem desse desenho, dessa montagem que fizeram. Olha que coisa interessante, essas mãos em oração, em atitude de oração, tem o tercinho ali também. O que tem ali? Não sei se vocês perceberam, mas tem o nome daquelas pessoas que reativaram seu cadastro aqui pela TV Imaculada. E é interessante que eu estava procurando os nomes ali, tem gente de Naviraí, tem diácono que reativou, tem Frei, né? Frei Capuchinho, não vou falar o nome aqui agora, mas para dizer para vocês, inclusive vi nomes de empresas, tá? Você pode reativar seu cadastro para colaborar com essa obra de evangelização. Por isso que a campanha Movidos pela Fé, ela é pensada exatamente para tocar essa dimensão missionária da vida nossa, da nossa vocação e missão. E como é que você pode exercer o seu ser missionário? Às vezes não é indo para a África, não é indo para a Amazônia, né? É também exercendo o caráter missionário da nossa vida, podendo contribuir com uma instituição que pode fazer chegar o Evangelho a muitos corações, como é a TV Imaculada, essa obra de evangelização. Então, quando você retoma seu cadastro, ou quando você faz seu cadastro, você está fazendo isso, você está dizendo sim à evangelização. E como a gente sempre disponibiliza para vocês, vamos supor que você agora sentiu tocado no seu coração, quero fazer meu cadastro, quero retomar para poder ajudar essa obra, então você vai ligar no número 993470532. É o mesmo número, inclusive, do programa Respostas que a gente disponibiliza para você poder enviar sua pergunta. Vou repetir, 993470532. A gente sabe que a crise chegou um pouco para todo mundo, mas o pouco, né, com Deus é muito. Então, que você, ainda que sua contribuição possa ser dentro das suas possibilidades, e tem que ser assim, né? Eu sei que você tem prioridades na manutenção da família, de tudo aquilo que são seus projetos. Mas você pode, com certeza, também pensar que essa obra pode chegar a muitos corações, trazendo esperança, trazendo luz na vida das pessoas. Então, colabore, diga sim à evangelização e participe da campanha Movidos pela Fé, tá certo? Gente, nós vamos inclusive, essa primeira pergunta aqui, ela é bastante pertinente por conta dessa campanha Diga Sim à Evangelização. Exatamente, porque a Ana Maria, lá do bairro Guanandi 2, quer saber uma coisa que eu acredito que a igreja, vamos dizer assim, demorou um pouquinho para despertar, mas quando ela acordou, ela percebeu a importância disso e eu acho que a gente tentou digamos assim, tirar o tempo perdido, né? Recuperar, vamos usar melhor aqui, recuperar o tempo perdido. A pergunta da Ana Maria é o que a igreja fala sobre a evangelização através dos meios de comunicação. Eu vejo assim, que os meios de comunicação são meios, exatamente hoje, no contexto nosso, que tem uma característica fundamental, é a capacidade de chegar ao maior número de pessoas. É um meio de comunicação de massas, como tal capaz de influenciar, seja no positivo, seja no negativo. E mais do que nunca hoje nós estamos falando, gente, de ética na comunicação. O que são as fake news? As fake news são mentiras forjadas para mudar nossa concepção de mundo a partir de uma realidade paralela. Por quê? Porque as fakes você sempre consegue distinguir, por exemplo, de opinião. Tá? A opinião não contém a mentira. O problema da fake é isso. Então hoje, mais do que nunca, os meios de comunicação estão falando de ética na comunicação. A gente precisa de ética para a convivência, ética na educação, ética na família, ética no trabalho, ética na política. Então nós precisamos também da ética na comunicação. Então, Ana Maria, a igreja, nesse sentido, foi descobrindo aos poucos a necessidade de se envolver com os meios de comunicação, de utilizar desses meios de comunicação para a evangelização. E isso aconteceu, inclusive, com esse despertar da igreja para o mundo das comunicações. E vocês sabem que nós temos dicastério para isso lá na Santa Sé, a preocupação do Papa. E como hoje a igreja está inserida no Twitter, a igreja está inserida no Facebook, né? No Instagram, você vê cotidianamente aquilo que está acontecendo com o Papa, suas viagens apostólicas, suas mensagens, suas catequeses, né? O Ângelus.
os grandes momentos da nossa igreja e da nossa fé. E também eu falo assim hoje da importância dos católicos não irem atrás das tendências do magistério paralelo, mas buscar a fonte oficial da igreja através do magistério. Isso que nos chega através dos sites, né, oficiais da Santa Sé, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, porque muitos católicos estão adentrando no pensamento católico mediado pela interpretação de uma tendência, de um lado, né? E nós não podemos ter a teologia de um lado, a eclesiologia de um lado. Nós temos que ter essa capacidade de descobrir a riqueza total do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a gente sabe a importância hoje, Ana Maria, que tem os meios de comunicação para a evangelização. É verdade que a gente tem que reconhecer também que muito ainda tem que ser feito. Muito. E nesse sentido, a gente sabe a dificuldade que se encontra para que as pessoas possam acreditar realmente nos meios de comunicação como instrumentos de evangelização. E agora, nós também temos que nos preocupar com uma outra coisa hoje, tá? Vou falar assim de maneira muito clara para você. Quais são os conteúdos de evangelização que nós estamos transmitindo? Eu tenho certos questionamentos em relação aos meios de comunicação católicos. Tenho sérios questionamentos, porque a gente precisa realmente entender que o meio de comunicação ele é um púlpito aberto, capaz de chegar, e isso não pode caminhar de maneira paralela à vida cotidiana das nossas comunidades. Tem que estar em comunhão com a igreja, não a comunhão com uma tendência. E mesmo quando uma TV católica é de um movimento, nós temos que tomar muito cuidado, porque o movimento é uma das expressões da igreja. O movimento tem que saber seu lugar na igreja. É um lugar importante, ninguém está discutindo isso. Nós temos que superar isso, esse anti-movimento, esse espírito. Não tem necessidade, os leigos, os cristãos leigos de modo especial, têm absolutamente direito de procurar uma espiritualidade, de procurar um movimento no qual ele encontre alimento para a sua vida espiritual, para o seu apostolado. Sim, os leigos têm que exercer o seu apostolado. Aliás, o próprio documento do Concílio Vaticano II, o decreto que fala do apostolado dos leigos. Por quê? Porque o leigo também é um apóstolo. O cristão leigo é um apóstolo, a cristã leiga é uma apóstola. Por isso que a campanha que a gente está acompanhando aqui pela TV Imaculada é Diga Sim à Evangelização. Porque você é um evangelizador. O que significa dizer que você é um evangelizador? Que você é um apóstolo. O apóstolo é um mensageiro de uma mensagem que tem que ser integral. Aqui é a minha preocupação, Ana Maria. Eu vejo alguns programas nas redes católicas que eu fico um pouco assustado. Exatamente porque esses programas não são capazes de respeitar um pouco a dimensão integral da fé. E a gente tem que tomar cuidado. A comunicação hoje tem que ser clara, tem que ser cristã, tem que ser evangélica, tem que construir pontes e tem que fugir dessa visão sectária de cristianismo. Tem gente que se cuidar aos poucos, acha que está no cristianismo e está dentro de uma seita, porque sectarizou o cristianismo. Pegou um aspecto e ressaltou de tal modo que acabou perdendo a visão do todo. Porque o que significa o elemento católico da nossa fé? É constitutivo, é a capacidade de ver o todo, né? Jamais perder essa dimensão do todo. Então, e a gente sabe, por exemplo, o equilíbrio que a TV Imaculada tem em relação a isso, né? De ouvir todas as expressões de espiritualidade, as expressões de comunidade. Volta e meia você encontra aqui o Papa falando, os bispos. E isso é bonito. Isso que evangeliza. Por quê? Porque são os nossos pastores. Não é só aquele padre da internet que manda na igreja, o chamado magistério paralelo ou o pároco digital que você escolhe e você ignora o pároco concreto que você tem do lado. Então a TV tem que caminhar em comunhão com as igrejas, seja no continente, seja no próprio local. E a gente sabe da responsabilidade ética das comunicações e a TV Imaculada não é porque eu sou um voluntário aqui, que eu estou aqui puxando o saco, eu não preciso disso.
mas a gente precisa... Qual é o conteúdo da nossa evangelização? É capaz de despertar o querigma, o anúncio querigmático do encontro com Cristo? Porque é isso que transforma-nos em cristãos. Cristão não é só uma palavra, é um modo de ser, é um modo de viver, e esse modo de viver só encontra sentido em Cristo. É a partir da experiência do encontro com Cristo que eu me sinto já interpelado a levar para o outro a boa notícia. E se você tem um meio desse para levar a boa notícia, quantas pessoas agora nesse momento, por exemplo, estão assistindo esse programa? Quem é que consegue? Um padre numa paróquia, o que hoje? Vamos dizer, umas paróquias mais lotadas aqui. Santuário? Perpétuo Socorro? Não sei. Mas ninguém consegue, como os meios de comunicação, ter esse poder, né? Poder serviço, né? Eu diria, dentro da nossa ótica cristã, poder tem que estar sempre ligado à palavra serviço, porque senão, né? Sabemos que as tentações de Jesus podem ser as tentações da igreja, como pode ser as tentações de uma TV, hein? Vamos aqui, como pode ser a tentação de cada um de nós. Mas é um meio privilegiado. Então a gente tem que se preocupar com a ética na comunicação, é uma comunicação cristã e o conteúdo disso tem que ser um conteúdo integral, evitar dar ênfase a parcialidades e tendências dentro do corpo eclesiástico, né? E essa dimensão de comunhão com a igreja local, essa capacidade que a gente tem de dialogar e de exprimir a igreja na sua integralidade. Então, Ana Maria, os meios de comunicação, hoje a igreja percebe que está um pouquinho atrás, mas está correndo atrás do prejuízo, vamos assim dizer. E é evidente que quando o Evangelho fala proclamai também pelos telhados, isso significa que o telhado é aquele lugar que evidencia, então nós podemos falar que a Sagrada Escritura, que Jesus, hoje, sem dúvida alguma, utilizaria desses meios para ele poder comunicar-se. Dizem, inclusive, por exemplo, que o Sermão da Montanha, Jesus conhecendo um pouco ali o lugar onde ele sentou para se dirigir à multidão, de que Jesus sabia do eco que dava, inclusive, na sua palavra. E são estudiosos que dizem isso. Eu estou vendendo peixe porque para perceber que Jesus se utilizou também desses instrumentos da própria natureza, o quê? Que reproduziam sua voz de maneira a fazer chegar a mais pessoas. E eu tenho certeza hoje que Jesus se utilizaria da TV Imaculada para fazer sua mensagem chegar aos corações. E isso é bonito, isso é importante a gente perceber, acreditar nesse instrumento, né? Então, Ana Maria, a minha resposta não podia ser outra, até porque eu estou aqui utilizando um instrumento de evangelização, né? E aqui, de fato, as TVs, os meios de comunicação, os mass media, precisam entender que é dentro do campo da comunicação eclesial, a instituição de comunicação existe para evangelizar, tá? E o que significa isso? Promover a vida, promover os valores, promover a luz, promover a união, promover a unidade da comunidade. Por quê? Um meio de comunicação é parecido com um padre na comunidade. Pode fazer muito bem? Pode, mas pode fazer estrago também. Um padre desequilibrado, um padre com problema, às vezes acaba com uma comunidade inteira, infelizmente, né? Um pouco de desequilíbrio todo mundo tem, até eu, né? Até não, eu também tenho, né? Para dizer assim, para não pagar de santo aqui, né? Mas a gente sabe da importância, Ana Maria, da potência que tem os meios de comunicação para levar o Evangelho às pessoas. E as pessoas estão precisando. Esse tempo, mais do que nunca, eu acho que todos os tempos o ser humano tem o direito a ter o anúncio do Evangelho, não é diferente com esse tempo que a gente vive também não, né? Então, nesse sentido, muito obrigado pela sua pergunta. E a igreja tem vários documentos, inclusive, Ana Maria, o Diretório para Comunicação, porque ali são os critérios básicos. Eu espero, né, que todas essas iniciativas de comunicação, inclusive rádios paroquiais, lessem os documentos da CNBB, porque nós temos balizas. A igreja tem balizas para a comunicação. Ou seja, a igreja vai dizer, comunicação para nós é isso, o que sai disso já te perde o título de cristão, né? Então, a comunicação cristã é exatamente pautada pelo Evangelho, pelo desejo de evangelizar. Muito obrigado, Ana Maria, pela sua pergunta. E nós vamos para o intervalo e eu reitero aqui o convite para você, se você quer voltar a ajudar a TV Imaculada, reative seu cadastro. Esses dias ainda está ativa aí essa campanha, diga sim, a evangelização movidos pela fé. Faça isso,
você não sabe a força que você está dando para essas pessoas aqui que têm feito maravilhas, que têm multiplicado o pão com o pouco que tem, fazendo chegar a tantos uma mensagem de paz e de alegria. Vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Respostas. Como passa rapidinho, né? Esse tempo corre. É muito bom estar aqui com você. Se você chegou agora, e seja muito bem-vindo. Nesse bloco também a gente continua respondendo as perguntas em torno das temáticas da fé, do caminho que nós trilhamos. E sabemos que nesse caminho que nós trilhamos, muitas vezes surgem perguntas. E perguntas que no programa Respostas a gente faz a nossa fé. Ou seja, a compreensão, o discernimento é pautado pelo elemento da fé. Né? Esse discernimento que tenta iluminar o nosso caminho para que nós estejamos sempre na direção do bem, na direção da luz. E é importante a gente perceber a necessidade que a gente tem do esclarecimento, da gente ter nossa consciência cada vez mais aberta para a realização desse projeto de Deus e para a concretização deste mesmo projeto no cotidiano das nossas vidas. Por isso que eu sempre digo que o programa Respostas está a serviço, né? A serviço da evangelização, a serviço das pessoas que querem caminhar segundo a fé, né? Então nós temos hoje, já por esses dias, essa campanha Diga Sim à Evangelização, e eu estou voltando aqui pela terceira vez nesse assunto, haja vista que a igreja, a comunidade, a TV precisa da sua ajuda, da sua contribuição. De modo especial, você que desanimou um pouco, você que passou por uma crise econômica, né? Você tem a oportunidade agora, o convite da TV, Diga Sim à Evangelização, de modo que você possa ajudar esta obra de evangelização. Então você pode renovar seu cadastro ou começar. Como é que eu posso ajudar a TV Imaculada? Está disponibilizado para vocês QR Code, também o Pix, né, 59,97, que também está disponibilizado aí para você esse número. Por quê? Porque além da renovação do cadastro, você pode fazer, vamos supor hoje, você sente no seu coração a vontade de uma contribuição avulsa, tá? Não, senti tocado no meu coração e eu quero eu quero contribuir com essa obra. Então, você tem essa oportunidade. Olha aí, o QR Code hoje facilita muito, né, esses processos. Também a disponibilização aí do Pix que está aí na tela da TV, tá certo? Muito obrigado desde já pela colaboração. Sabemos que muitos nessa campanha reativaram seu cadastro e isso é muito importante para a TV Imaculada. Vamos voltar aqui então para o trabalho de resposta às perguntas que vocês nos enviam. E agora nós vamos para a pergunta da Luzia, a Luzia lá do bairro Aero Rancho. Uma saudação toda carinhosa para o pessoal do Aero Rancho, grande bairro aqui da nossa grande capital morena, aqui de Campo Grande. Que Deus abençoe todos vocês. A pergunta da Luzia é a seguinte: nos tempos atuais, qual o posicionamento da igreja sobre o dízimo? E como conscientizar os fiéis de que o dízimo é uma forma de evangelizar? Ô Luzia, é muito oportuna a sua pergunta, porque bem sabemos que os bens materiais, eles devem estar a serviço, né? A serviço da evangelização.
Nesse sentido, a evangelização acontece por meio daqueles meios, né, que a gente sabe que precisa, daqueles meios materiais que colaboram, que corroboram para que os projetos sejam executados. E aqui, nesse sentido, a gente sabe, né, que a importância do dízimo dentro das nossas comunidades é uma importância, sobretudo, pastoral. Na dimensão, vista na dimensão da evangelização, o dinheiro está a serviço, tá? O dinheiro é visto como serviço, para colaborar, digamos assim, com a obra de Deus. Nesse sentido, eu estava até falando agora há pouco do Pix, né? Eu falei só uma parte do Pix para vocês aí, o número é maior, porque o Pix é o CNPJ, inclusive, da instituição, né? Está disponibilizado para vocês aí. Deixa eu repetir, porque eu tinha engolido mais da metade do Pix. 59.975.946/1000 ao contrário, -16. Vou repetir, 59.975.946/1000 ao contrário e depois tracinho 16. Então você pode estar contribuindo. Vocês estão vendo, Luzia, que nós estamos falando exatamente disso agora. O posicionamento da igreja, Luzia, é aquele: tem que se pensar uma pastoral do dízimo. O que significa? A comunidade sabe que toda a administração dos bens da igreja, todos esses bens são pensados para a evangelização. Isso tem que ficar muito claro para as nossas comunidades, até porque tem pessoas que acham que o dinheiro que ela deixa na igreja vai para o bolso do padre. Existem inúmeras fake news espalhadas por aí e uma consciência muito errônea daquilo que acontece. Acontecem furos de vez em quando? Sim. Temos que saber que as comunidades têm pessoas à frente. E bem sabemos que pessoas são pessoas. Nesse sentido, a gente precisa, como igreja, de ter uma equipe de assuntos econômicos muito bem equipada, transparente. As comunidades precisam ser muito transparentes. Por quê? Porque o dinheiro que chega nas comunidades é um dinheiro sagrado. É um dinheiro que muitas vezes vem, inclusive, de famílias muito pobres. Não sei se vocês sabem, mas os pobres ajudam muito a igreja. Por isso que tem que ter um gasto que se concentre sempre sobre a evangelização, tá? A gente sabe que o dízimo, a ajuda que você dá à igreja, não é para enriquecer padre, não. A gente tem um mau exemplo de muitas comunidades onde muitos líderes religiosos se enriqueceram às custas de uma campanha, inclusive de uma lavagem cerebral nas pessoas, para dizer, né, para ter uma interpretação fundamentalista da Sagrada Escritura, quase como se nós fizéssemos um comércio com Deus. A teologia da prosperidade tão, né, não é nem uma coisa que fica escondida, está aí para todo mundo ver, que muitas vezes os vendilhões do templo de Jesus têm sua versão moderna, né? A questão dos vendilhões do templo de Jesus continua hoje. O dinheiro e a religião, né, se juntam para criar um sistema injusto, como aconteceu no tempo de Jesus. Não sei se vocês lembram, foi um momento que a gente vê Jesus nos evangelhos mais irado, né? Jesus, tá? O que vocês fizeram na casa do meu pai? Então a administração dos bens da igreja tem que ser uma coisa muito responsável. Muito responsável. E boa parte dos membros das nossas comunidades precisa entender que a igreja é como uma família. Você tem que pagar energia, você tem que pagar... Óbvio, tem a isenção de muitas taxas? Tem, isso é verdade. Porém, por outro lado, esses gastos todos, como eu dizia, têm que ter a finalidade primária, exclusiva, da evangelização. Igreja não é banco. Igreja não é nem mesmo uma empresa, do ponto de vista cristão. Funciona como muitos elementos da empresa, sobretudo no tocante a uma administração eficiente? Sim. Mas a paróquia não é uma empresa. Já tive dificuldade em conselho em que os membros do conselho queriam adaptar à comunidade aquilo que fazem com a empresa.
No sentido de uma administração eficiente, nós precisaríamos, os padres, de modo geral, têm uma péssima, no modo geral, tá? E eu falo por mim primeiro, uma formação muito deficiente nesse campo administrativo. Então, às vezes, o erro é administrativo, não é corrupção, que é uma coisa diferente, né, gente? Às vezes é um erro administrativo, falta de visão, né? Eu falo assim, né? Eu tô lá numa paróquia servindo, numa paróquia santuário, que o nosso pároco é uma pessoa com uma capacidade, é um visionário nesse aspecto, né? Nós iríamos aqui com a palavra que a gente fala hoje, é um empreendedor, o cara é fantástico nesse ponto de vista. No tocante a isso, Luzia, eu podia dizer que nós temos muitas deficiências nas comunidades. Muita coisa precisa ser melhorada. Agora, essa finalidade do dízimo, se nós devolvêssemos nosso dízimo, e vejam que aqui é uma questão de devolução, porque você não está precisando dar para Deus, Deus não está precisando do seu dinheiro, né? Deus tem tudo, né? Veja, nós precisamos saber que se nossas comunidades devolvessem o dízimo, se nosso povo fosse consciente, você não viria o seu padre sempre se humilhando lá na frente pedindo rifa, pedindo, nossa, mas essa igreja está sempre pedindo. Agora, você devolve seu dízimo para você estar falando isso? Porque é bom falar de fora, é fácil, né? Mas às vezes o padre se vê o quê? Vítima, nesse sentido, né? Deixa eu explicar aqui. De uma situação que ele não sabe o que fazer, o coitado. Desespero. E aí ele precisa dar conta, né? Então eu falo, você não quer seu padre se humilhando, às vezes até para as pessoas que têm mais posse dentro da comunidade, que ele fica lá mendigando, porque isso é triste. Porque nossa gente ainda não se conscientizou sobre a importância do dízimo. E não a igreja não impõe no Brasil, dízimo vem de 10%, mas até 1% você pode dar das suas rendas, a igreja no Brasil faculta isso, até 1%. Então, se nossas comunidades, se todos nós cristãos devolvêssemos nosso dízimo, nós não veríamos as situações humilhantes que nós acompanhamos dentro das nossas comunidades. Mas isso é uma questão de consciência, Luzia. E nosso povo ainda não despertou exatamente para a importância. E aí a gente precisa ver, mas a igreja é rica. Essa é outra fake news que coloca na cabeça das pessoas. Vejam, você pode ter acesso aos rendimentos das dioceses, das paróquias, né? Às vezes tem situações em que a entrada entra aqui e sai ali. Tudo isso você pode acompanhar, você tem direito, por sinal, inclusive. Ali na sua comunidade, você tem direito de acompanhar. Parte, inclusive, desse dízimo tem que ir para a caridade. Mas a igreja está construindo? Não! Ainda que uma igreja esteja construindo, parte desse dinheiro tem que ir para a caridade. A comunidade não faz caridade, a comunidade tem que ser caridade. Sabe por quê? Porque a fé opera pela caridade. Se uma comunidade não está reservando parte do seu dízimo para ajuda aos pobres, a fé não está operando. A fé é morta. Aqui eu estou falando de Tiago, não é nem um Padre Adriano da vida, um Zé Ninguém aqui é o Padre Adriano, né? A fé sem obras é morta. Então parte do dinheiro que entra, você pode pedir na sua comunidade. Padre, quanto é que a nossa comunidade investe, né? Na caridade, na ajuda aos pobres, é isso. Depois outra parte é própria para manutenção, pelo amor de Deus, gente. É óbvio, né? Então você tem todo o direito de exigir, de pedir, exigir, né? Com respeito, né? Pedir para a sua comunidade, olha, queria prestação de contas no mural. Tem muitas comunidades que não fazem isso, é feio, é chato. É o povo que doa o dinheiro da igreja, o padre não é dono do dinheiro da igreja, tá? Mas também aquele leigo, aquela leiga que chega como patrão de todo mundo, que quer mandar inclusive no padre, também não é dele, nego. Também não é seu. E isso dá uma briga dentro das comunidades que Nossa Senhora da Penha, né? Nossa Senhora da Penha. Quanta briga que dá em torno do dinheiro. Então a gente precisa conscientizar-los e os fiéis de que o dízimo, com certeza, a igreja evangeliza também por meio das possibilidades que lhes são dadas pela contribuição que você faz aqui, gente. TV Imaculada. TV Imaculada é uma prova disso.
entrou sua contribuição, a providência de Deus age através de você. Por isso que a comunidade aqui apela ao seu coração e à sua consciência. Então, Luzia, a finalidade do dízimo, como todos os bens da igreja, são para evangelizar. E quanto mais claro a gente deixa isso, mais o povo contribui e o povo responde, porque o povo também precisa ver o resultado das contribuições que ele dá, tá certo? Precisamos urgentemente retomar, reforçar a pastoral do dízimo dentro das nossas comunidades, Luzia. Luzia, obrigado pela sua pergunta. Chegamos ao final do programa Respostas. Meu abraço afetuoso com o pedido nesse momento, a súplica a Deus Pai, que por intercessão de Maria Imaculada, desça sobre você, sobre sua vida, sobre seus projetos, também sobre a sua vida financeira, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com o coração agradecido pela oportunidade que Deus nos deu hoje nesse programa, continuamos com a promessa de um reencontro. Fiquem com a TV Imaculada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Para ti, Senhor, meu coração é para ti, Senhor, meu coração é para ti, porque tu me deste a vida.